Fala pessoal, bom estarmos aqui mais uma vez, viu? Você que já faz parte aqui do nosso canal, muito bom ter você aqui de novo nesse vídeo, participando, sendo edificado. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveita para se inscrever, aproveita para deixar seu comentário, interagir, conhecer um pouquinho mais aqui do Família na Missão, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui em meio a uma série de vídeos sobre a vida de oração. Procura-se homens e mulheres de oração, é isso mesmo. E nós estamos postando aqui diversos conteúdos sobre edificação, construção, profundidade, princípios e ensinamentos sobre a vida de oração. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos, procura aqui na playlist sobre oração. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa playlist sobre oração. Procure outros materiais aqui no nosso canal sobre oração, tá bom? E hoje nós vamos falar em alguns vídeos sobre princípios, parábolas e fundamentos sobre a vida de oração. E o primeiro texto que eu quero abordar, e hoje nós vamos aqui nesse vídeo trazer um panorama, extrair um pouquinho do que esse texto tem a oferecer, nós vamos falar um pouquinho da oração do Pai Nosso. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, nós temos aqui um modelo de oração a qual Jesus ensinou aos seus discípulos. Veja bem, o livro de Lucas 11:1, quando os discípulos pedem a Jesus o seguinte: Mestre, nos ensine a orar. Nós temos ali depois um compilado de ensinos sobre oração. Um dos ensinos de Jesus é a oração do Pai Nosso. Então a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que Jesus dá aos seus discípulos nesse contexto desse pedido sobre se aprender a vida de oração, sobre se aprender a orar com mais profundidade, com mais qualidade, durante mais tempo. Só que aqui no livro de Mateus, nós temos a oração do Pai Nosso, um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais exemplificada do que lá no livro de Lucas, tá bom? Então a gente está usando aqui o texto de Mateus. E queridos, eu gosto muito desta oração que Jesus ensina, porque na verdade esse texto aqui, esses pequenos versículos, eles estão recheados de fundamentos e princípios para nortear a minha e a sua vida de oração. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Pai Nosso, ele não foi feito apenas para ser repetido como uma reza, como algo que eu vou pegar aqui e vou repetir sem sentido. Não, é uma oração para eu orar a palavra de Deus, mas fazer isso com entendimento. E não só é uma oração para eu orar, mas aqui também nós temos princípios profundos para nortear a minha e a sua vida de oração. Então vamos extrair aqui. Eu quero de forma bem simples estar dividindo aqui o Pai Nosso em 3 blocos. O primeiro bloco eu vou chamar de adoração, o segundo bloco de intercessão e o terceiro bloco aqui de uma oração mais focada em aspectos pessoais. Acompanhe e você vai ver o quão é equilibrado o ensino de Jesus sobre a vida de oração. Nós começamos aqui: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai aqui já está revelando a questão da paternidade de Deus, eu nem vou me atentar a isso. Uma das coisas que Jesus Cristo veio fazer foi revelar o Abba Pai. João 14,6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então muito o Senhor falou e revelou sobre Deus Pai. Se você quer conhecer um pouco mais sobre Deus Pai, Jesus é aquele que revela quem é o Pai. Mas nós temos aqui nessa expressão Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Apocalipse capítulo 4 fala que é justamente essa declaração que acontece na sala do trono, a partir dos seres viventes, dos anciãos, das miríades de anjos que estão contemplando o Senhor. Então nós temos aqui que essa expressão, santo é o teu nome, é uma declaração de adoração. Então a oração do Pai Nosso
ela começa com uma declaração de adoração a Deus. Então, primeira coisa que eu queria dizer, a sua vida de oração precisa conter a adoração. É isso mesmo, queridos. Se você é uma pessoa que já tem uma característica forte de adoração, o outro lado da outra asa do avião é você desenvolver mais a sua vida de oração e intercessão. Se você é uma pessoa que você tem uma característica muito forte de intercessão, você precisa desenvolver mais o pilar da adoração. A adoração, ela me leva a ter muita revelação de quem é Deus, da sala do trono, do ambiente celestial. A adoração nos conecta diretamente no lugar de contemplação de quem é o Senhor. Agora, a intercessão, muitas das vezes, ela vai ser um lugar que, na verdade, às vezes eu vou ter mais confrontos até com o reino das trevas. Porque às vezes na intercessão eu vou estar me colocando na brecha por países, por pessoas, por situações em ruínas. E nós temos ali dominadores da maldade, principados e potestades, às vezes regendo aquelas situações. Então quando você aí for sentir um peso de Deus por interceder por uma família, às vezes você está se colocando contra o inimigo, contra o adversário que oprime ali aquela família que precisa de restauração, entendeu? Então, nós precisamos ter uma vida de adoração e uma vida de intercessão. Se nós equilibrarmos esses dois pontos aqui, queridos, é maravilhoso, é Jesus, é maturidade. Então, nós temos aqui que a oração do Pai Nosso, ela começa com a adoração. Então, tenha tempo para adoração na sua vida de oração. Tenha tempo para você liberar palavras de expressão e amor à pessoa do Senhor, para você exaltar os atributos de Deus, para você se derramar como aquela mulher aos pés de Jesus e liberar o seu incenso, o seu coração em adoração, tá bom? Existe algo que somente a adoração ela vai liberar sobre as nossas vidas. Só que Jesus começa com a adoração e depois ele passa para uma nova etapa. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a orar pela vontade de Deus sendo feito na terra como é no céu. Queridos, para pensar, dá uma observada aí ao seu redor. Existe algum aspecto dentro da sua cidade, da sua família, do bairro que você está inserido, da sua nação, que precisa ser transformado à semelhança daquilo que é no céu, no padrão celestial? Vou dar um exemplo: orfandade, tráfico sexual de crianças, pobreza, criminalidade. Quando a gente dá uma olhadinha, às vezes na nossa cidade para esses índices, será que está sendo na terra como é no céu? Não. Então o Senhor nos ensina a orar para que venha a vontade de Deus sobre essas situações. Então, aonde a gente olhar, aonde a gente erguer o nosso olhar, nós vamos ver situações que precisam ser transformadas e que nós temos que orar para que seja feita a vontade de Deus na terra, nessas situações, como é no reino dos céus. Então o Senhor nos ensina aqui a orar pela vontade de Deus e a ter uma vida de intercessão, meus amados. Eu me lembro muito do exemplo da Coreia do Sul, quando após um despertamento no ano de 1910, nós temos um mover de Deus ali na Coreia do Sul. Mas nós temos uma Coreia muito fragilizada no pós-guerra, norte e sul. Nós temos um país que estava pobre, um país que estava com muitas enfermidades, um país que estava dividido, um país que estava muito fragilizado. E a igreja da Coreia do Sul, ela recebeu um peso de intercessão muito forte. E às 4, 5 da manhã, a igreja, que era muito pequenininha, ela começou a orar, apresentando os governantes, a nação, pedindo para que fosse feito na Coreia do Sul, intercedendo para ser como é no céu. Queridos, e a Coreia do Sul passou por uma restauração financeira muito forte. Nós temos hoje mega igrejas, o evangelho cresceu muito. Isso mostra o poder da intercessão. Então Jesus nos ensina aqui no Pai Nosso a ter uma vida de intercessão. Então, assim como a minha vida de oração precisa ter adoração, a minha vida de oração ela também precisa ter intercessão, tá bom? Adoração e intercessão, interceder pela vontade de Deus. E terceiro ponto aqui, que nós temos aqui,
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do poder do mal. Agora Jesus está nos ensinando a orar por coisas cotidianas, coisas da nossa própria vida. Nós encontramos às vezes pessoas que têm uma vida de oração centrada nas suas necessidades. E elas não oram pelos aspectos do reino, pelas causas coletivas. A sua vida de oração é só em cima das suas necessidades. Mas nós temos também um outro grupo de pessoas que elas só intercedem, só oram por causas coletivas. E elas edificam muito pouco a sua própria vida em oração. Jesus está nos ensinando o equilíbrio. Assim como eu preciso orar pelas causas coletivas e interceder pelas causas do reino, eu também tenho que regar de oração aspectos pessoais da minha vida. Então, nesse último bloco do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar por coisas essenciais na vida de todo mundo. Por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Irmão, é o pão de cada dia. Jesus está nos ensinando a orar por provisão diária. Está aí uma oração que, se você fizer com maior constância, você vai ver maior resposta de provisão do Senhor na sua vida. Jesus está nos ensinando a orar pelo pão diário, a orar todos os dias pela provisão dos céus. Segundo ponto, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então o Senhor está nos ensinando a uma vida regular de pedido de perdão, de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, de se achegar ao céu como um vaso de barro, de, confessar mesmo, regularmente, diariamente, as nossas faltas, as nossas dívidas ao Senhor, os nossos maus pensamentos, as nossas inclinações, motivações erradas. Quanto mais a gente fizer isso, quanto mais luz, mais confissão, mais reflexão, mais humildade diante do Senhor, mais a gente vai estar no caminho certo, no caminho da dependência, no caminho de sermos santificados a cada dia mais. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra diz o seguinte, orem para que vocês não entrem em tentação. Então, querido, ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, por Satanás. Mas ele usou a palavra, ele permaneceu firme, ele deu uma resposta, ele não pecou. Então, nós vamos ser tentados. Mas existe uma vida de sabedoria, onde o Senhor nos ensina a orar para não entrarmos em tentação, entendeu? Então Jesus está dizendo aqui, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa aqui é uma vida de oração, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos livre diariamente dos planos do inferno, das armadilhas, das setas, das tentações, de todos os ardis do inimigo. Então, se você orar mais esse ponto que Jesus está colocando aqui, queridos, você vai ver os anjos trabalhando, você vai ver Deus desbaratando as forças do inimigo, e às vezes não precisar passar por aquelas situações que tiram a sua força, que te desgastam, ao longo do dia, tá bom? Então Jesus aqui nos ensina a ter uma vida equilibrada de oração. Então no Pai Nosso aqui, de forma simples, eu estou aqui trazendo algo bem simples. Nós podemos separar nesses 3 blocos: adoração, intercessão e oração por aspectos pessoais. Se você centralizar a sua vida de oração dessa forma, se você ter tempo de adoração, se você orar pela sua família, pelas suas causas pessoais, e ao mesmo tempo você ter uma vida ativa de intercessão pelas causas do reino, a sua vida de oração ela está caminhando para um bom lugar de edificação. Tá bom, meu amigo, minha amiga? A palavra venha contribuir e edificar. Eu quero terminar esse vídeo com uma oração. Espírito Santo de Deus, eu coloco o coração de cada pessoa que está assistindo esse vídeo nessa hora. E eu peço, derrama a tua presença sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, no nome santo de Jesus. Dá ao meu irmão força, dá ao meu irmão graça, favor, para crescer na sua vida de oração. Que esse ensino de Jesus, Espírito Santo, sobre a oração do Pai Nosso venha estar guardado na tábua do nosso coração. E que no nosso desenvolvimento diário da vida de oração, possamos crescer em adoração, crescer em intercessão, mas crescer também em um lugar onde conversamos com o Pai sobre aspectos pessoais da nossa vida. Porque o nosso Pai, Ele quer
contribuir, Ele quer construir, Ele quer direcionar cada aspecto prático da nossa vida cotidiana. E por isso nós oramos, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor derrame a Sua bênção sobre cada lar conectado nesse vídeo, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente, viu?